Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 2 de dezembro. Hoje é sábado, amados irmãos e irmãs, da 34ª semana do Tempo Comum. Estamos fechando, concluindo este ano este ano litúrgico, em que concluímos este itinerário junto a São Mateus. Logo mais, à noite, damos início a um novo ano litúrgico, com o início do primeiro domingo do Advento, aonde vamos nos preparando para a grande solenidade do Natal do Senhor. Que o Senhor, o Deus da vida, nos ajude, nos conceda a graça, para que o nosso coração, desde já, possa ir se preparando para a expectativa amorosa da vinda do Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Hoje também nos reunimos, amados irmãos e irmãs, para vivenciarmos o 4º dia da nossa novena em honra e louvor à Imaculada Conceição. Vamos estar refletindo a virtude da temperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda com a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, do livro da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos de 15 a 27, aonde, amados irmãos e irmãs, há sobretudo este momento em que o próprio profeta vive esse combate, esse embate, vamos assim dizer. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas e as visões da imaginação me deixaram perturbados. Então, tudo aquilo que havia de acontecer, de certa forma, deixou o coração inquieto. O Salmo é, então, do livro de Daniel, capítulo 3, e traz como resposta: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Vamos refletir um pouquinho, amados irmãos e irmãs, sobre a novena de hoje, esta virtude da temperança, e logo mais fechamos, então, com a reflexão do Santo Evangelho. Então, hoje, para o nosso 4º dia de novena, o tema da virtude da temperança. O homem temperante é aquele que é senhor de si mesmo, aquele em que as paixões não tomam a supremacia sobre a razão, sobre a vontade e também sobre o coração. Assim, a virtude da temperança é indispensável para que o homem seja plenamente homem, ou seja, o homem temperante. Antes de qualquer outra coisa, respeita a própria dignidade.
São João Paulo II. Temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. É autocontrole, autodomínio, renúncia, moderação, equilíbrio. A temperança é a virtude da medida certa, que modela o nosso impulso pelos prazeres deste mundo, procurando equilíbrio no uso dos bens criados. Trata-se de um tempero, de uma ordem dada aos sentidos que recebemos de Deus. Consiste em estar com as rédeas da nossa vontade bem firmes em nossas mãos. Santa Catarina Emmerich, em seu livro Santíssima Virgem Maria, sob suas experiências místicas, relata que Nossa Senhora jamais ousou pedir nada para si. Silenciosa e obedientemente sempre aceitou o que a divina providência lhe reservava. A virtude da temperança assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da retidão, ou seja, é o controle sobre os nossos impulsos, apetites e desejos, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 1809. O que seria contrário à temperança? A imoderação, descontrole, insolência. A temperança, ela ajuda, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a equilibrar a gula, a busca dos prazeres desenfreados, enfim, é trazer esse autodomínio para si. É uma das virtudes que, sobretudo nos tempos atuais, precisamos pedir constantemente. É trazer o equilíbrio, é nos colocar no centro ou nos centrarmos naquilo que Deus sonhou para conosco. Algumas leituras que nos ajudam a aprofundar, sobretudo, este mistério da virtude da temperança se encontram em Provérbios 16, 32, mesmo provérbio capítulo 25, 28, Gálatas 5, 22, 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 6, capítulo 5, versículo 6, a carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 12, a carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 9. E fica-nos uma pergunta: onde me escapam as rédeas da minha vontade? Oração para suplicarmos a Imaculada Conceição, Mãe de todas as virtudes, a graça de obtê-las e perseverar nas mesmas. Ó Virgem Santíssima, Senhora das virtudes, vós que fostes e é cheia do Espírito Santo, fonte de todas as virtudes, a vós recorro para pedir que também na minha vida apareçam as virtudes que nos conduzem para o céu. Dai-me a graça de viver e de me comportar de maneira digna e virtuosa, para que o Pai seja sempre glorificado através do meu comportamento. Amém. Nossa Senhora das Virtudes, rogai por nós. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala, sobretudo, da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda, a vinda gloriosa. E fica então esta afirmação: nós precisamos, amados irmãos e irmãs, estar atentos e em firme oração a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para que possamos ficar firmes, em pé, diante do Filho do Homem, de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá glorioso ao nosso encontro. O Senhor não nos quer condenar, Ele quer nos salvar, mas precisamos, amados irmãos e irmãs, estarmos constantemente preparados para a visita do Senhor,
que vem sempre ao nosso encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.